A Júlia pode e deve ter sido obrigada pelo assassino a desviar o caminho da trilha que ela costumava fazer e ir até o local onde foi morta. O cara obrigou a menina a subir, provavelmente, se não tentou atraí-la com alguma outra proposta, e que chegou no local, ela viu qual era realmente a do sujeito e ela deve ter reagido. Como não houve conjunção carnal, pode ser que não tenha material genético dele em outras partes do corpo, às vezes um fio de cabelo ou coisa assim, mas quando há luta, normalmente a mulher tem debaixo das unhas o material genético do cara, e o que a gente diz, a mãe de todas as provas é a prova pericial. Eu lembro sempre do caso da Bianca, cujo cunhado veio aqui e chorou, disse que não tinha matado a Bianca, mas de repente, quando fizeram o exame criminológico, estava lá, criminológico não, o exame pericial, estava debaixo das unhas da Bianca o material genético dele, DNA dele, porque a vítima arranha a pessoa, briga com a pessoa e o material genético fica ali. Isso é característica também de tentativa de crime sexual. Se foi isso que aconteceu, vai ser encontrado o material genético do cara lá, e com certeza é por aí que a polícia vai colocar esse vagabundo no fundo das grades. Vamos ver a reportagem do César Cavalcante. Takemoto, Seninha, os reis do ar já vão para outro ponto da cidade. Já trabalharam pra caramba hoje, mostraram uma série de fatos, inclusive essa tentativa de estupro aí nessa escola. Deixa eu ver a reportagem do César. Põe na tela, o Latino. O corpo de Júlia Rosenberg foi encontrado próximo à trilha onde ela costumava caminhar, cerca de 24 horas depois do desaparecimento. Desde o início do caso, o Brasil Urgente acompanha todos os passos da investigação. Cerca ali de 15 minutos para uma trilha e, infelizmente, o Corpo de Bombeiros ele foi acionado ainda ontem. Nós fizemos buscas ali nas trilhas pelo local e hoje de manhã, quando foi recobradas as buscas, a equipe de salvamento infelizmente localizou a Júlia numa condição ali muito triste, viu, Datena? Uma condição onde certamente a polícia ela vai ter todo o trabalho para a elucidação do fato e possivelmente prender esses criminosos. A apuração da polícia começou rapidamente. No dia em que o corpo foi achado, os investigadores tiveram acesso às últimas imagens da jovem, reveladas no Brasil Urgente em primeira mão. Elas mostram a garota passando em frente a uma pousada às 7h24 da manhã. Minutos depois, Júlia seria atacada no retorno para casa. Ela foi encontrada morta com sinais de estrangulamento, com um cinto sobre o pescoço e uma mordaça na boca. O delegado do caso conversou ao vivo e com exclusividade com o apresentador José Luiz Datena para dar as primeiras informações sobre o caso. Uma testemunha havia indicado um suspeito. Uma moça que estava fazendo uma corrida nessa trilha aí juntamente com o namorado, ela nos contou que viu uma pessoa estranha saindo do meio do mato um pouco assustado. Nunca tinha visto ele aqui na região. Então o nosso receio é que possa ser um andarilho, né? Outra informação detalhada pelo delegado dava conta que os pertences da jovem foram levados, incluindo um celular que foi rastreado pela polícia, mas acabou sendo desligado. Nós vamos trabalhar incessantemente, Datena. É um crime chocante, realmente, que não é comum aqui na nossa região. Júlia morava com os pais em uma casa de veraneio da família em Paúba. Ela costumava pegar a trilha que dá na praia de Maresias, um refúgio em São Sebastião, no litoral norte, cercado pelo verde. Todo mundo faz essa trilha aqui, mesmo que não seja para trabalho, para se exercitar. Acho que a gente precisa de segurança. Nunca vi acontecer isso. Então, de repente, pode ser a pessoa daqui mesmo, o local por perto, né? Datena, o crime causou revolta. A polícia acredita que, enquanto fazia a trilha, a Júlia foi abordada pelo assassino e obrigada a desviar o caminho que costumava fazer para ir até o local onde foi morta. A região, até então, sempre foi considerada muito pacata e tranquila. Depois do caso, os moradores decidiram marcar um ato em memória da jovem e para cobrar mais segurança. O ato recomenda que seja respeitado o distanciamento social e que se evite o contato físico. Ele pede justiça por Júlia e por todas as mulheres que já foram vítimas de violência. Bom, o Lucas Martins daqui a pouco volta com o delegado, doutor Alexandre, que parece já está avançado na sua pesquisa aí para prender esse predador que acabou matando essa moça. Entendeu? Nós não sabemos ainda o motivo do crime, provavelmente teve origem sexual, ela rechaçou o ataque e o sujeito a matou, né? O Lucas vai
voltar daqui a pouco para uma entrevista com o doutor Alexandre, e assim que o Lucas estiver liberado, me avise que eu vou chamando o Lucas para a gente ir posicionando e pontuando o caso de um triste fim de uma garota que saiu às 7 horas da manhã para fazer o que ela fazia a vida inteira, caminhar por uma trilha de uma cidade a outra, um lugar paradisíaco, um lugar tranquilo, que de repente deixou de ser tranquilo, porque ela encontrou com um verdadeiro monstro pela sua frente, que tirou-lhe a vida de uma forma brutal.